Boa noite a todos os queridos. Estamos começando mais um devocional nessa noite. Hoje estamos no dia 10 de julho do ano de 2020. Eu sou o pastor Wagner de Barros. A nossa transmissão ela está na minha página do Facebook, em parceria com a página também da nossa igreja, a Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. E depois todas as nossas transmissões, todas as nossas mensagens estão no nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. É muito bom falar com você, espero que você tenha passado bem de ontem para hoje. Estamos numa série de mensagens devocionais que tem como título Conversões Impactantes da Bíblia. E o Senhor Deus, de verdade, tem sido assim maravilhoso para nós, né? Nos mostrando como realmente Ele salva. O Senhor salva almas. Isso está provado nas Escrituras Sagradas e isso também é provado na minha vida, na sua vida. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você sabe que é verdade isso. Jesus, Ele é o Salvador do mundo. Ele continua salvando almas e Ele realmente Ele preenche o vazio que o homem perdido ele tem no seu coração, o homem incrédulo tem no seu coração. Qual é o personagem de hoje? Qual é? Honestamente, eu creio, até coloquei no grupo da nossa igreja, eu creio que dificilmente uma pessoa hoje poderia, assim, mesmo que num chute, acertar qual é o personagem de hoje. A pessoa que teve uma conversão impactante na Bíblia, certo? Eu vou dar uma dica para que você esteja aí antes da oração ainda, você esteja aí pensando quem é que é o personagem de hoje. Esse personagem de hoje ele foi ganho através do ministério do apóstolo Paulo, certo? Não ajudou muito, porque Paulo foi um dos maiores ganhadores de almas que nós vemos na palavra de Deus. Mas particularmente este personagem hoje ele se converteu na cidade de Corinto. Ah, agora ficou mais fácil, não é mesmo? Por conta disso, nós vamos daqui a pouco para o livro de Atos e depois da oração eu digo a você qual é o capítulo. Conversões impactantes da Bíblia. Quem será o personagem de hoje? Vamos orar? Pai, por favor, fale aos corações, esteja incentivando os crentes a serem mais evangelistas do que têm sido, a crerem no poder do Evangelho, que é realmente a ferramenta que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Por favor, Senhor Deus, esteja falando aos nossos corações e também falando àqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo Jesus, que possam fazê-lo nesse momento. Eu oro em nome do Senhor. Amém e amém. Ainda antes de apresentar o texto bíblico, eu gostaria de convidar você, motivar você a compartilhar a nossa transmissão, para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas nessa noite e que o Evangelho realmente possa estar entrando exatamente agora no maior número de casas possíveis, certo? Sem mais, vamos ao texto do livro de Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18, versículo de número 8, diz a palavra de Deus, está aí na projeção, e nas nossas Bíblias o texto diz o seguinte: E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor Jesus com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Hoje à noite nós vamos falar sobre o título O chefe se converteu. E o chefe se converteu. Paulo que visita a cidade de Corinto pela primeira vez. Como a cidade de Corinto depois se tornou importante, né? Tanto é que nós temos duas cartas do apóstolo Paulo escrita à igreja localizada ali em Corinto, primeira e segunda aos Coríntios. Aqui é pela primeira vez que Paulo chega naquela cidade. Ele está fazendo parte da sua segunda viagem missionária, né? Ou ele está na sua segunda viagem missionária, mas é a primeira vez que ele está ou ele chega em Corinto. Como de costume, como ele sempre fazia,
o seu primeiro contato era nas sinagogas judaicas. E aos sábados ele ia lá e fazia contato. E Deus abrindo as portas, ele evangelizava, ele pregava a palavra de Deus. E aqui, como era de costume, infelizmente, o que está acontecendo aqui? Nós vemos que uma grande confusão ela começa a acontecer. Por quê? Por causa do Evangelho. Paulo prega o Evangelho e ele acaba criando conflito com aqueles, né, judeus ortodoxos, principalmente, aqueles judeus mais assim, criteriosos da sua crença e dos seus paradigmas, e ele começa, ali a Bíblia até nos fala que começa uma grande, um tumulto, uma confusão, e popularmente falando, podemos dizer assim, um bate-boca, né, entre o apóstolo Paulo e os judeus que estavam ali reclamando da sua mensagem. O apóstolo Paulo, ele chega até a falar, né, ali dentro aqui desse contexto, ele chega a falar e sacudir as suas vestes, e ele diz: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Querendo dizer assim, olha, eu estou fazendo aqui a minha parte, estou tentando mostrar a verdade, mas a expressão, né, de sacudir as vestes quer dizer como se fosse, eu estou lavando as minhas mãos. E a Bíblia nos mostra que a partir daquela rejeição judaica, naquele momento, o apóstolo Paulo fala assim, né, eu estou partindo para os gentios. Tem um ditado popular que diz que há males que vêm para bem, né? E por incrível que pareça, nós vemos que a rejeição dos judeus, ali naquele lugar, começou a trazer um direcionamento para que o apóstolo Paulo fosse pregar o evangelho aos gentios. E por conta disso, o evangelho chegou até mim e chegou até você, não é verdade? Então hoje nós vamos falar da conversão do chefe daquela sinagoga. Por incrível que pareça, nós vemos que dentro de toda aquela confusão, aquele tumulto, daquele bate-boca de Paulo com os judeus ali daquela sinagoga, muitos judeus, muitos chefes ali, muitas pessoas ali, nós vemos que o chefe daquela sinagoga, naquele momento, o chefe daquela sinagoga, ele veio a se converter. Você sabe que é muito difícil, né? Somente nos dias de hoje, é muito difícil fazer com que um judeu realmente se converta, por conta dos motivos que todos nós sabemos, não é verdade? O judeu ainda ele é muito apegado, como eu disse, às doutrinas apenas específicas do Velho Testamento. E eles esquecem, ou melhor dizendo, eles assim não entendem, eles não compreendem o Cristo, o Messias que veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, louvado seja Deus, nós vemos que o chefe da sinagoga se converteu. Hoje à noite o nosso devocional tem como título isso: e o chefe se converteu. Afinal, o que é que nós podemos destacar nesta lição? O que é que nós podemos ver como impactante? Já que nós estamos falando essas 2 semanas sobre conversões impactantes da Bíblia. A conversão de Crispo, com certeza, apesar de ser um tanto quanto desconhecida, a conversão de Crispo é uma das conversões mais impactantes da Bíblia. Hoje à noite, no nosso devocional, nesses próximos minutos, então vamos falar sobre o chefe se converteu. O que é que nós podemos aprender com isso? Que Deus esteja nos ensinando a sua palavra. Em primeiro lugar, na conversão de Cristo, nós vemos a humanidade do evangelista. A humanidade. A Bíblia nos fala em Atos 18:3, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. O que está acontecendo ali? A Bíblia nos fala que Paulo ele parte de Atenas para a cidade de Corinto. São mais ou menos uns 80 quilômetros. E nós vemos que ali, quando Paulo chega, ele encontra um casal, por sobrenome, né? Áquila e Priscila. E Paulo ali precisou trabalhar. E a Bíblia, assim, de certa forma, nos mostra que como Paulo sabia fabricar tendas e encontra um casal de judeus crentes, Áquila e Priscila, que também tinham por profissão a fabricação de tendas, a Bíblia nos fala que Paulo ali trabalhou com Áquila e Priscila.
E a Bíblia então nos mostra, de certa forma, o que, irmãos, com essa simples realidade? A Bíblia nos mostra a humanidade do evangelista. A pessoa que evangeliza, ele é uma pessoa que tem compromissos como toda e qualquer outra pessoa. Paulo ali foi para a cidade de Corinto para ganhar almas, para visitar sinagogas, para levar o evangelho aos judeus que estavam ali. Mas ele também precisou trabalhar. Mas uma coisa interessante é que o trabalho do apóstolo Paulo não o impediu de evangelizar ali as sinagogas aos sábados. Você percebe, diante dessa verdade, você percebe que muitas e muitas vezes as nossas atividades, os nossos afazeres, eles são as principais ferramentas de impedimento para evangelizarmos pessoas. E nós mesmos usamos isso, né? Ah, eu estou muito cansado. Ah, eu trabalhei o dia todo. Ah, eu trabalhei a semana toda. Algumas pessoas até são capazes, por exemplo, de faltar em cultos, né? Justamente por causa dos seus trabalhos, das suas atividades, do seu descanso. Paulo não poderia fazer isso, exatamente isso? Claro que, como judeu, ele estaria provavelmente indo à sinagoga ao sábado para ouvir a palavra de Deus. A sinagoga era o local de culto dos judeus. Provavelmente, de um jeito ou de outro, ele estaria indo. Mas ele poderia usar o pretexto de dizer assim: ah, não, eu estou cansado, eu não vou evangelizar, eu vou ficar aqui sentadinho só escutando. Ah, eu prefiro ficar quieto na minha. Paulo poderia dar mil desculpas por conta do seu ofício da semana, que era fabricar tendas, né? Com certeza um trabalho muito desgastante, um trabalho físico, não era apenas mental. Mas quem fabricava tendas, ele trabalhava com as suas mãos e muitas vezes com o seu corpo, né? Andando para lá, para cá, enfim, a todas as características dessa profissão. Mas Paulo, mesmo com os seus compromissos de trabalho, ele era um evangelista. Meu amado, até quando nós vamos estar dando desculpas para não evangelizar? Desculpas do trabalho, desculpas do cansaço físico, desculpas do entretenimento, desculpas disso, daquilo. Será que realmente um dia diante de Deus ele vai aceitar as nossas desculpas como algo que seja assim aceitável mesmo, que se justifique nos calarmos e não falarmos do Evangelho para as pessoas? Claro que Deus nos chamou para evangelizar. E Ele chamou pessoas como Paulo, pessoas que eram e são humanos, pessoas que precisam trabalhar, pessoas que precisam descansar, pessoas que precisam passear, pessoas que têm compromissos familiares, pessoas que têm compromissos conjugais, pessoas que têm dificuldades aqui e ali, como enfermidades, etc, etc, etc. Mas a verdade é, irmãos, que nós nunca podemos permitir que a nossa humanidade nos impeça de evangelizar. Paulo trabalhou, chegou ali já e viu que precisava trabalhar. Com certeza ele precisava de ajuda no seu sustento, ele precisou trabalhar por conta de alguma necessidade. Mas isso não o impediu de evangelizar. Eu te pergunto, existe alguma coisa que está impedindo você de evangelizar? Porque se não estamos evangelizando, a verdade é que alguma coisa está impedindo. O que é que está impedindo-nos de evangelizar? Muito bem, pense nisso. Em primeiro lugar, nós vemos nesta conversão impactante, Crispo se converteu por causa de Paulo, da mensagem de Paulo. Ele se entregou ao evangelho porque Paulo não apresentou desculpas. Em primeiro lugar, a humanidade do evangelista. Em segundo lugar, nós vemos a unidade dos evangelistas. A unidade. Olha só que maravilha de texto, que bênção, porque a Bíblia nos fala no versículo 5, e quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que era o Cristo. O que acontece agora? Paulo já está lá em Corinto, a igreja de Jerusalém, de certa forma, vê a necessidade de Paulo ter mais auxílio ali no seu ministério, e eles mandam para lá, para Corinto, para ajudar Paulo, eles mandam quem? Silas e Timóteo. Ah, que coisa, né? Que dupla. Parece que não podia ser gente melhor para ajudar Paulo naquele projeto
evangelístico, né? Silas, a Bíblia nos fala, em Atos 15, 22, a Bíblia nos fala que Silas era um homem notável. Você lembra quem é Silas? Silas é justamente aquele personagem que estava cantando com Paulo dentro da prisão. Olha só. E também nós vemos que foi enviado Timóteo, mais novo, um jovem pastor, futuramente seria, né? Mas a Bíblia nos fala que era um discípulo de Cristo, filho de uma mãe, uma judia crente, uma mãe crente, quero dizer assim, no Senhor Jesus. E agora chega ali na cidade de Corinto, eles viajam mais de 700 quilômetros, chega essa dupla para ajudar Paulo, agora eles formam um trio evangelístico, para ajudar Paulo ali a ganhar almas na cidade de Corinto. Que grande bênção. Em terceiro lugar, nós vemos a importância da unidade evangelística. Não é verdade, irmãos? Claro que você pode sair sozinho e aceitar desafios de evangelização. Mas é tão bom quando nós trabalhamos com alguém. Por exemplo, eu creio que muitas pessoas estão me ouvindo agora, muitas pessoas são casadas. Sabe, você, cônjuge, trabalha ao lado do seu marido, da sua esposa, para ganhar almas. Façam visitas juntos, levem folhetos juntos, motive um ao outro juntos. Você, família, né, pais, devem ensinar e motivar os seus filhos também a ganhar almas, a estarem unidos no projeto, no plano evangelístico do Senhor. Sabe o que muitas vezes falta na nossa vida e nas nossas igrejas? É uma unidade evangelística. Há muita separação e de repente a gente se vê assim um tanto quanto sozinho, um tanto quanto assim, uma falta de uma parceria, de alguém que esteja do nosso lado falando assim, vamos evangelizar. Paulo ali chega, Paulo ali está, e eu imagino a alegria de Paulo quando chega Silas e Timóteo. A Bíblia, inclusive, nos fala numa outra versão, né, um pouquinho mais precisa, que com a chegada de Silas e Timóteo, Paulo resolve parar de fabricar tendas e ficar em tempo integral na pregação do Evangelho, no evangelismo. Né? Provavelmente, eu creio que alguma ajuda financeira veio para que ele pudesse abandonar o trabalho, ou algum outro fator que nós, pelo menos, desconhecemos aqui, mas a verdade é que a Bíblia diz, né, ele foi impulsionado pelo Espírito, ele foi motivado, né, com a chegada de Silas e Timóteo. Sabe, a sua atitude pode motivar alguém. Silas e Timóteo motivaram Paulo a continuar ainda mais aquele projeto. Você tem servido de motivação para que as pessoas ao seu redor sirvam a Deus melhor? Crispo também se converteu, porque Silas e Timóteo foram uma bênção na vida de Paulo. Você sabe que dependendo da nossa atitude, se estivermos de mãos fechadas, se estivermos no berço da preguiça, se estivermos sem a visão missionária, apenas cuidando da nossa vida e esquecendo os servos que estão engajados, envolvidos na obra missionária, pode ter certeza que Deus um dia vai cobrar essa atitude omissa das nossas mãos. Que Deus nos ajude. Silas e Timóteo ajudaram Paulo e Crispo se converteu por causa agora de uma unidade evangelista. Você tem ajudado alguém a evangelizar? Seja com oferta, seja com a sua própria oração, intercessão, ou até mesmo os seus braços, as suas pernas, cooperando, trabalhando, somando forças. Vimos que Crispo se converteu e essa conversão foi impactante por causa da humanidade do evangelista, por causa da unidade dos evangelistas, essa característica também, certo? E agora, como em terceiro e último lugar, nós vemos a realidade do evangelismo. A realidade, olha o que diz o texto bíblico em Atos 18, 6. Mas existindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Qual que é a realidade do evangelismo? A Bíblia ali nos mostra que os judeus, nas sinagogas, eles resistiram ao evangelho, né?
Então essa é a realidade. Muitas e muitas vezes você prega, você evangeliza, você entrega um folheto, a pessoa amassa o folheto na mão dela. A pessoa rejeita o evangelho. Já tive oportunidades de pessoas batendo a porta na minha cara. É assim, a realidade do evangelho é essa. Pessoas vão resistir. Alguns até vão blasfemar, vão nos ofender. Tá bom? Essa é a realidade do evangelismo. Então você tem que ter essa consciência, essa maturidade. Você não pode, nós não podemos desanimar e entregar os pontos, né, ou deixar de realizar a obra por causa desta realidade. Eu te pergunto, Paulo, Silas e Timóteo pararam por causa daquilo? Não. Paulo falou assim: já que vocês não querem, né, eu estou lavando as minhas mãos, estou limpo, eu vou partir para a próxima pessoa para pregar o evangelho. Nesse caso, né, como eu disse na introdução, ele vem agora aos gentios para pregar o evangelho e ele se torna o primeiro missionário aos gentios. Meu amado, esta é a realidade do evangelismo. Há resistência e há muitas vezes blasfêmias. Mas qual que é também a realidade do evangelismo? A realidade é que existirá pessoas que vão se converter, Então, por conta disso, eu saio da realidade já do evangelismo e vou para a nossa conclusão. Porque o que aconteceu nessa história? O chefe da sinagoga se converteu. A Bíblia nos fala que toda a sua casa também se converteu. E a Bíblia nos fala que também, além disso, muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e até foram batizados, através do testemunho de quem? De Crispo, da sua casa e da sua fé, da sua decisão. Ele não se importou com o que os outros iam pensar dele, se ele era chefe da sinagoga, se ele tinha aquele ministério, aquele trabalho, aquele compromisso, se ele tinha as suas convicções que agora estariam mudando. Ele não se importou, ele creu. A Bíblia nos fala que ele creu. Por conta disso, cremos, né? De acordo com a Bíblia, o chefe se converteu. E maravilhoso, como é maravilhoso quando alguém do alto escalão se converte, né? Como ele influencia outras pessoas. Com certeza, sua esposa e filhos se converteram porque viram a decisão de marido e pai. Com certeza, muitos ali debaixo da autoridade do chefe da sinagoga, Crispo, também se converteram por causa do peso da influência dele. Que grande bênção! Por conta disso, termino o meu devocional, nosso devocional hoje, falando: o chefe se converteu. Que grande bênção! E nessa história nós vimos a humanidade do evangelista. Paulo não permitiu parar por causa das suas necessidades de trabalho. Não, muito pelo contrário. Pregou. Nós vimos a unidade do evangelista. Chegou ali na cidade de Corinto, Silas e Timóteo, para ajudar o servo do Senhor. E que Deus nos ajude também a somar forças para evangelizar mais, mais e mais. E em último lugar, nós vimos a realidade do evangelista, né, ou do evangelho. Qual é? Rejeição, ofensas, mas também conversões. Pessoas que vão se converter. Como Cristo, o chefe, se converteu. Meu amado, nessa noite eu ofereço o evangelho para você. Eu digo para você que seria uma bênção tão grande se você se convertesse. Pode ter certeza, você não vai se arrepender. A maior bênção que existe é a conversão. É entrar na família de Deus. É aceitar Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador pessoal. Hoje à noite nós vimos o chefe se converteu. Mas pode ser você, o médico, o enfermeiro, o pai, a mãe, o jovem. Pode ser o desempregado, não sei. O enfermo. Pode ser aquele que dirige o caminhão de transporte, pode ser a secretária. Eu não sei quem você é. Eu sei que o chefe, um dia, Crispo, se converteu. E hoje pode ser o dia da sua conversão. Deus abençoe. Pai, ajude, ó Pai, que pessoas possam dar um passo de fé
e aceitarem a Jesus Cristo agora como seu único, suficiente Senhor e Salvador pessoal. Obrigado, ó Pai, pela história de Cristo e toda a sua casa. Eles se converteram. Glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por sua atenção. Deus abençoe a sua vida. Obrigado você que compartilhou a nossa transmissão. Deus permitindo, amanhã às 20 horas, estaremos aqui de novo sábado para mais um devocional. E agora eu me despeço, agradecendo você que deixou o seu boa noite, a sua palavra de incentivo para nós. Toda a glória seja dada a Deus. E terminamos com a nossa divisa, que diz o seguinte: ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.